Bom dia! Hoje é Sexta-feira Santa, dia 3 de abril de 2026. Glória a Jesus que nós podemos comemorar a Páscoa do Senhor, podemos comemorar o maior evento, a maior alegria, a maior graça do Senhor na nossa vida, que foi a vida e sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus. É muito, muito, muito bom. É uma alegria muito grande poder participar e poder testemunhar, poder falar do nome do Senhor com liberdade. Isso é uma bênção muito grande. E por isso nós vamos começar orando, agradecendo a Deus pela maravilhosa graça da salvação e por podermos estar compartilhando, porque o Senhor não veio apenas para nós, para nos salvar, mas para salvar uma multidão. E é por isso que nós estamos aqui, para poder alcançar essa multidão. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Antes de qualquer coisa, reconhecemos que nós estamos aqui porque merecemos, não merecemos nada, somos fracos, falhos, mas o Senhor, maravilhoso Deus, se fez sacrifício por nós, pagou o preço que nós não tínhamos nenhuma condição de pagar, porque o Senhor foi o Cordeiro Santo. Páscoa é isso, Páscoa é o Senhor, maravilhoso Deus, e por isso nós agradecemos e pedimos, fala conosco, Senhor, na unção do seu Santo Espírito. Amém. Amém. Olha, eu vou compartilhar a palavra de ontem e a palavra de hoje, porque as duas foram lindas, maravilhosas. A de ontem muito tem a ver com a Páscoa e a de hoje também tem a ver com a Páscoa, porque tem a ver com as questões nossas, humanas, não é? As nossas questões humanas. Então, ontem foi Lucas, capítulo 19, dos versículos 39 a 41. 19, 39 a 41, que foi exatamente quando Jesus entra e vai a Jerusalém, ok? E quando ele entra a Jerusalém, antes de ser crucificado, não é? Quando ele faz a entrada em Jerusalém, e o povo começa a clamar, a adorar, a levantar os ramos, não é? Que a católica, ela comemora o Domingo de Ramos. Então, levantam os ramos, como era uma forma de saudar a realeza, nobreza, e adoram o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bora lá. Não, a partir do 38. Dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo aclamar. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Amém? Então, os discípulos, seguidores, iam adorando o Senhor, e a multidão ali acompanhada também, que já sabia quem era Jesus e dos feitos dele também, alguns sem muito conhecimento, alguns provavelmente só por estar ali no meio da multidão, porque falaram, mas sem ter realmente um contato próximo com o Senhor, e vinha adorando. E os fariseus que estavam ali, eles estavam sempre ali ao redor, né? Atenção, igreja, sempre tem alguém ali perto de você para ver realmente o que está acontecendo. Estavam sempre ali ao redor e disseram, mestre, faça com que eles se calem, porque eles não acreditavam na realeza e divindade do Senhor. E Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Por isso que a igreja de Cristo não se cala, por isso que a igreja de Cristo adora o Senhor, todos os domingos está lá, todos os dias está lá, louvando o nome do Senhor, todos os dias nós louvamos o nome do Senhor, porque nós fomos feitos para adorá-lo, nós fomos feitos para adorar o Senhor.
E se nós não adorarmos, as próprias pedras clamarão. Oh, glória a Jesus, porque Ele é o Senhor. Ou seja, o Senhor quer o nosso amor, Ele quer a nossa adoração, mas não é que Ele precise do nosso amor e da nossa adoração. Ele quer, porque Ele nos criou, Ele é um Deus amoroso, mas Ele não é um Deus necessitado, ok? O Senhor é todo poderoso, maravilhoso. E quando Ele olhou a cidade, chorou. Então, aqui, qual é assim, o que constrange o nosso coração nessa situação? Existiam os adoradores, né? Isso caracteriza muito a população geral. Existem os adoradores, né? Os que buscam o Senhor, os que estão procurando fazer a sua vontade, os que adoram o Espírito em verdade, os que buscam o seu Santo Espírito e vivem nele. Existem os que resistem ao Senhor, existem os que resistem ao Senhor, influenciados pelo inimigo, influenciados pelo seu próprio desejo da carne. Porque realmente, Senhor, meus irmãos, servir ao Senhor, a gente tem que abrir mão de certas questões da carne, de certos desejos da carne, desejos humanos. E muitas pessoas são guiadas por esses desejos humanos e por isso elas resistem ao Senhor. Desculpa aqui que é o telefone a tocar. Elas resistem ao Senhor. E existe a multidão por quem Jesus chorou. Ou seja, aquelas pessoas que estão no mundo, alguns até, de alguma forma, até religiosa, buscam o Senhor. Às vezes procuram até, mas não têm o verdadeiro conhecimento do Senhor. Era aquela multidão, no caso aqui, a situação, ele olhou para a multidão, para quem? Para os judeus que estavam ali para comemorar a Páscoa. Eles estavam ali na antiga aliança e confiavam naquela antiga aliança, nos cordeiros, no sacrifício dos cordeiros, dos pombos, naquela coisa toda. E Jesus olhou para aquilo e chorou. Por quê? Porque eles não tinham o verdadeiro conhecimento do Senhor, porque eles ainda não haviam chegado ao verdadeiro conhecimento do Senhor. E de fato, Jesus veio para toda a humanidade, não só mais só para os judeus. Ele também veio para os judeus, ok? Veio. Os que o receberam, ele veio. Mas os que não se receberam, os que preferiram continuar na tradição, continuar na antiga tradição, né? As pessoas que se prendem às tradições e não vão buscar verdadeiramente o Senhor Jesus, sentir a sua presença, buscar na sua palavra, obedecê-lo, buscar a unção do seu Santo Espírito e viver nela, né? Essas pessoas vivem num mundo como que levado pelas ondas, não é? E hoje existe uma onda muito maligna, não é? Que desde a infância tenta capturar, tem capturado, infelizmente, a nossa juventude e as crianças, que é para uma vida afastada de Deus, não é? E dizendo que não ensina isso às crianças, não, deixa, quando ela crescer, ela vai decidir, não é nada disso, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Nós precisamos falar, sim, do amor de Deus para as crianças, porque o mundo, desde o ventre materno, ele vem lançando setas do mal. Desde a tenridade, ele vem tentando manipular as mentes. Nós temos um Deus maravilhoso e santo, todo-poderoso, perfeito em amor, e nós devemos sim manifestar isso. Então, qual é a sua posição? Qual é a sua posição diante do Senhor Jesus? Você é um adorador? Você é um resistente? Ou você é a multidão levada por qualquer vento de doutrina? Em nome de Jesus, que você possa conhecer o Senhor. Ore a Deus na autoridade do nome de Jesus. Ele é o único e suficiente intercessor por nós. Ele que fez a nossa ligação com Deus através do seu sangue que nós comemoramos hoje. Okay? Por isso, quando você orar, ore em nome dele, diante do Senhor. Pai, eu só estou aqui por causa daquilo que Jesus fez na cruz por mim. E peça para o Senhor se revelar na sua palavra e leia a sua palavra, começando de evangelhos. O evangelho de João é um bom evangelho. Ore e deixe o Senhor falar contigo, em nome de Jesus. Amém?
Essa é a leitura de ontem. A leitura de hoje também, uau, também foi maravilhosa. Falou muito, muito, muito o meu coração mais uma vez, né? Fala muito, muito, muito ao coração da igreja mais uma vez, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 9 e 10. 2 Coríntios foi escrito por Paulo à igreja de Coríntios, ok? Segunda carta, 9 e 10. Então, bora lá. 9 e 10. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa situação aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele chama o espinho na carne. Ele diz que ele tem um espinho na carne. E ele orou 3 vezes a Deus, pedindo que o Senhor o livrasse. E o Senhor respondeu isso a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele orou a Deus 3 vezes e pediu a Deus livramento daquele espinho na carne, que nós imaginamos era possivelmente uma doença ou uma necessidade, ou alguma coisa que realmente ele, como ser humano, estava passando, né? E ele orou 3 vezes a Deus e ele sentiu de Deus essa palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? E então ele disse: muito mais me gloriarei na minha fraqueza, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém! Igreja de Cristo, quem já não passou necessidade, perseguição, fraqueza, uau! Podemos estar passando agora, não é? Temos necessidades não supridas, mas é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza. Amém? E quando nós cedemos à fraqueza, é um fracasso. Aí sim é um fracasso, ok? Mas quando nós suportamos, firmes e fortes na fraqueza, quando mesmo necessitados nós glorificamos ao Deus e adoramos e buscamos o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Quando está tudo bem, é muito fácil agradecer. Quando está tudo perfeito, você tem tudo, nada te falta, é cima, abaixo, está tudo coberto. Uau! Glória a Jesus. Ó, vai fazer o quê? Vai reclamar de quê? Não é? Agora, quando você tem uma necessidade, quando você tem uma fraqueza, quando você é perseguido, quando você tem que provar a sua fé, não abrindo mão dos seus valores, não abrindo mão das suas convicções de fé, suas convicções cristãs, sua bandeira da fé, e você é perseguido por elas, uau! O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque aí vem aquela graça maravilhosa do Senhor na nossa vida, e Ele vem e fala conosco, e trata conosco, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Glória a Jesus. Então, meu irmão, se nessa Páscoa você está sem familiares, ok? É muito bom. Família é maravilhoso. Se você estiver com a sua família, glória a Jesus. Ore por eles, glorifique, peça a maravilhosa salvação do Senhor à vida deles, não é? Mas a Páscoa não é sobre família, sobre Jesus. É como o Natal. Toda a gente quer estar em família no Natal. Mas o Natal também não é sobre família, é sobre Jesus, ok? Então, se você não está em família, se você está passando até por alguma carência, porque as pessoas fazem banquetes, né? No Natal, na Páscoa, e essas datas que eram realmente para glorificar o Senhor, para realmente nos aproximar dele, nos trazer a conversão, muitas vezes elas são transformadas em festa. Elas são transformadas em festa, você vai ao supermercado, as pessoas estão
enchendo o carrinho de bebida alcoólica e etc. e tudo mais, e, né, e banquetes. Mas não é sobre isso, nem Natal e nem Páscoa, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, se você está passando, tá nesse momento em alguma necessidade, alguma falta, deixa eu te dizer, hoje você pode receber a maior bênção do Senhor, que é a maravilhosa salvação do Senhor. Ele fez isso há mais de 2.000 anos atrás para te trazer realmente, te dar o maior presente, a maior dádiva, a maior bênção, a maior alegria que você pode ter, que é a sua vida eterna. Ele se fez santo, ele se fez um embrião, Deus se fez um embrião, passou por todos os sofrimentos nessa terra, muito mais, porque ele veio para cumprir um propósito e foi sempre, sempre, sempre tentado e perseguido. Morreu na cruz como um maldito, derramou até a última gota de sangue por ti, para te dizer: eu te amo muito e eu quero te resgatar para o seio do Pai, para os braços do Pai, como filho. Eu sou primogênito e quero te fazer um filho como eu. Então, hoje você pode receber essa tão maravilhosa salvação. E se você já recebeu, meu irmão, enche o teu coração da presença do Senhor. Hoje glorifica, diz Senhor, obrigada, porque eu posso hoje glorificar o teu nome, falar do teu reino com liberdade e posso te exaltar e viver essa eternidade a partir de agora e para sempre contigo. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar. E se você sentiu no seu coração hoje, nessa data, dizendo, não, eu quero sentir, eu quero saber o que é a unção do Espírito Santo de Deus, eu quero sentir essa maravilhosa salvação, eu quero receber esse presente tão maravilhoso que o Senhor fez naquela cruz. Meus irmãos, não seguimos a Deus por dogma, o dogma é bom, é perfeito, mas nós seguimos porque ele trata conosco, ele é um Deus presente, em nome de Jesus, receba-o. Amém. Se você o recebeu, vamos orar? Obrigada, Senhor maravilhoso, é tão bom, porque nas nossas fraquezas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos protege, o Senhor se faz presente, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, obrigada pela graça de poder partilhar e falar do teu nome com esse meu amigo, com esse meu irmão. Em nome de Jesus, que ele possa recebê-lo maravilhosamente. Eu intercedo pela vida dele. Na unção do seu Santo Espírito, ele possa lhe buscar e lhe receber. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja. Hoje, nesse final de semana, uau! As igrejas estão em festa, porque o Senhor merece todo louvor. Procure uma igreja, louve o Senhor, congregue, receba a palavra, em nome de Jesus, e venha fazer parte da família do Senhor. Em nome de Jesus, amém.